Olá, Rondônia, muito boa noite. Segunda-feira a gente começa novamente essa semana em que temos aí muita coisa para acontecer. Eu não sei como é que vocês estão vendo esse momento atual. 100 dias de governo, já tive a oportunidade de falar alguma coisa aqui, mas eu acho que às vezes tem aplauso onde não deve e tem vaia onde não pode. Claro que 100 dias não dá para você fazer muita coisa, mas em 100 dias, convenhamos, haveria que ter saído alguma coisa. Eu estou falando daqui de Rondônia e de lá do Brasil, lá de Bolsonaro, deveria ter saído alguma coisa que nos mostrasse mais ou menos a que é que essas duas figuras, Marcos Rocha e Bolsonaro, vieram. É claro que a gente tem aí outros problemas. Quando a gente fala de governo, a gente pensa sempre em executivo e esquece que nós temos 3 pernas de governo: judiciário, legislativo e executivo, onde o executivo é apenas executor mesmo, é ele que faz. Mas que essas coisas vêm de outros poderes. Um que fiscaliza aí muito, que é o Poder Judiciário, e o outro que, em tese, deveria ajudar a fazer aquilo que o executivo está pedindo, ou propondo aquilo que o executivo deveria fazer. Mas é assim que funciona no Brasil? Não é muito, não. Nós temos aí os operadores de direito, os advogados, falam muito a respeito de freios e contrapesos. Freios e contrapesos é o seguinte: você está tocando uma máquina para frente, mas de repente você precisa parar. Não dá para você brecar de uma vez, então você coloca, muda uma posição e aí você diminui aquele arrasto para poder parar num determinado ponto. Isso é tão complicado quanto fazer uma manobra com um navio grande. Não é fácil. Tem gente que está batendo palma, tem gente que não está batendo palma. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que entre bater palma e não bater palma, eu prefiro aguardar um pouco mais para saber o que é que vem aí. Mas não resta dúvida que depois de todos esses anos e dos meus cabelos brancos, eu estou muito preocupado com aquilo que vejo. Isso posto, e já que eu falei aqui de freios e contrapesos, eu recebo nesta noite o presidente da OAB Seccional Rondônia, Elton de Assis, um jovem advogado. Eu falo de todo mundo que chega aqui é jovem, né? Mas é que o Elton eu conheci assim muito mais cedo. E aí eu tenho assim um prazer muito grande em ver que aquele jovem advogado que estava ali começando com todas as dificuldades que tem um jovem advogado, chegou ao ponto onde está hoje. Primeiro, meus parabéns. Eu não tive a oportunidade de falar contigo depois da sua eleição. Tive um pouco antes. Parabéns, sucesso. Desejo que a OAB continue sendo, aqui em Rondônia, aquilo que sempre foi. Nós tivemos alguns pontos aqui de Rondônia que já foram exemplos para o Brasil. E agora, por acaso, a gente está num outro, porque você pediu para não cobrar a anuidade do advogado. Me parece que essa está sendo uma questão muito bem aceita pelo Brasil, pela OAB Brasil. Boa noite, obrigado por você ter vindo. Obrigado, Léo, é um prazer enorme estar aqui no seu programa. Quero inicialmente cumprimentar todos os telespectadores de todo o nosso estado de Rondônia, mandar um abraço para todas advogadas e todos os advogados e dizer que realmente nós estamos muito felizes por estar agora à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Seccional de Rondônia, e com muitos projetos para melhorar a vida do advogado, dentre eles o programa Anuidade Zero. Adorei essa história. Era muito pequena, mas não há necessidade, não é? Acho que é possível fazer isso aí, essa redução, né? Na verdade não é uma redução, Léo. Na verdade, o que é? O programa Anuidade Zero é uma série de convênios que são firmados com prestadores de serviços, empresas, onde os advogados que consumirem naqueles locais, eles vão acumular pontos. E esses pontos serão utilizados para o pagamento da anuidade. E é um programa que ele está ganhando hoje dimensões nacionais, ou seja, o Conselho Federal está encampando isso. Gostei. E logo será lançado também a nível nacional. Eu me lembro que vocês tinham essa preocupação há algum tempo com relação a passagens aéreas, que é um negócio, o advogado gasta muito com isso, né? Hotéis, enfim, tinha muita coisa. E a Caaro estava entrando ali, a Caaro que é o braço assistencial da Ordem. Da Ordem. A Caaro estava ali querendo fazer alguma coisa. E agora sim, parece que o projeto sai então em campo. Isso. E tem tudo para ser vencedor. Tudo para ser vencedor, já uma série de convênios já firmados com a Caixa de Assistência dos Advogados, com restaurantes,
com supermercados, faculdades, cursos de pós-graduações que estão sendo disponibilizados. Fechamos uma agora recentemente em Ouro Preto do Oeste. Que legal. E estamos com um leque enorme de convênios, onde o advogado vai chegar ao final do ano, ele vai ter a sua anuidade já quitada com esse acúmulo desses pontos. E tomando vinho de boa qualidade, que eu sei que todo advogado quer e gosta, assim como eu também. Que é tudo de bom. Elton, a OAB de Rondônia, eu não diria nem a OAB de Rondônia, mas os advogados de Rondônia, os operadores de direito, e aí eu vou incluir aqui o pessoal do Ministério Público, a Assembleia Legislativa, quando fez a sua Carta Magna também, quando preparou a sua Constituição, enfim, tudo isso, criou uma série de exemplos, 1988, 1980 e qualquer coisa, que foram para o restante do Brasil. Então, quando se fala em Ministério Público, aqui tem o DNA está aqui em Rondônia. Quando a gente fala na lei da ficha limpa, o DNA está aqui também em Rondônia. Quer dizer, é uma ordem, uma instituição extremamente atuante e politizada. Não por acaso, está lá você, mas a gente já teve aí o Andrei, o Irã, o Hélio, vou esquecer, não, Orestes, o Pedoriga. Não, se eu esquecer de alguém... Martini. Odair Martini. Se eu esquecer de alguém, pelo amor de Deus, me perdoe. É somente porque o tempo não dá para citar vocês todos. Mas são todos nomes e homens que emprestaram o seu talento pessoal, a sua credibilidade a um cargo e que terminou fazendo desse cargo algo muito maior do que aquilo que a gente esperava. Acho que eu fiz um discurso para eles aqui. Com certeza. Há um trabalho muito forte, todo o segmento da comunidade jurídica de Rondônia, que é hoje destaque nacional. Temos aí vários atores desse cenário jurídico com destaque nacional, tanto no âmbito do Ministério Público, no âmbito do Tribunal de Justiça, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. E hoje eu fui ouvidor nacional na gestão anterior. Isso. Né? O Elton Fuber foi corregedor nacional adjunto do Conselho Federal. O Breno de Paula foi procurador nacional de defesa foi presidente da Comissão de Direito Nacional de Direito Tributário. Agora o Conselho Federal nós temos lá doutor Andrei Cavalcante, doutora Alex Sarquis, doutor Joacir Loura Júnior, doutora Franciane de Paula, Veralice Veres, um time Jefferson Costa, um time de primeira para bem representar a advocacia rondoniense. E assim é que tem que ser. A OAB, ela está presente na história do Brasil. Eu falo que tem duas instituições que estão assim intimamente ligadas a direitos e a busca do direito de uma forma geral e a busca da política da melhor qualidade no Brasil. É a minha maçonaria e a sua OAB. Infelizmente eu não tive tempo de ser advogado, deveria ter sido. Era um dos meus sonhos. Não deu tempo, então ficou somente na maçonaria e falando aqui, de vez em quando, como se advogado fosse. Um rábula, na verdade. Meus amigos dizem assim, você é advogado? Sou nada, sou rábula. Eu vou para a Socibra, volto daqui a pouco e nós vamos falar a respeito desse momento que vive o Brasil. E como é que essa OAB, ordem que está lá presente no Império, na República, na Constituição da República, na direta já, enfim, onde estava a OAB naqueles momentos em que o Brasil estava precisando dela. E hoje, como é que está essa OAB nesse momento de transição que vive o país? Socibra e eu volto já. Elton Assis é o meu convidado de hoje. O Dia das Mães está chegando e a Socibra preparou muitas novidades para você vir e escolher o presente da sua mãe. É isso mesmo, são várias opções para você presentear, como artigos decorativos. Você vai encontrar porta-retratos, quadros, luminárias e muito mais. Também tem bolsas, copos, xícaras personalizadas, necessaire
kit maquiagem e muita coisa que a sua mãe vai gostar. Aqui na Socibra também tem várias opções de embalagens para presentear. Eu tenho certeza que você vai adorar. A gente não pode deixar de falar também do Shopping da Saúde, que está com toda a linha ortopédica com 15% de desconto até o final desse mês. E lógico, vários produtos com os melhores preços da capital. A Socibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, com Tabajara, número 3091. E o telefone é o 3211-7700. Socibra, tudo o que você precisa em um só lugar. Não perca mais tempo e vem conferir. Doutor Elton Assis, nós tivemos aí 15 anos de governo, mais a esquerda, centro-esquerda, e agora nós estamos vivendo um momento de centro-direita. O pessoal fala, esquerda e direita não é bem desse tamanho, mas vamos lá, tem uma hora que a OAB, até por uma questão de exigência da sociedade, se inclinou mais para um lado. Como é que está nesse momento agora em que a gente vê aí, por exemplo, um juiz que virou um símbolo, um mito, Sérgio Moro no Ministério da Justiça, abarcando mais a segurança e levando um programa anticorrupção para o Senado Federal. Eu sei que a OAB ela tem preocupações e que devem existir para algumas coisas que podem ir a mais e podem ir a menos. Tem que ter um leme ali mais ou menos no meio. Como é que está esse momento aí para a OAB e para você como presidente de uma seccional? Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil, em toda a sua história, ela sempre esteve ao lado da Constituição Federal. Esse é o ponto básico. A história da Ordem, muitas vezes, se confunde até com a história da democracia desse país. É verdade. Nós tivemos uma atuação muito importante na redemocratização do país, no restabelecimento do habeas corpus. Então, sempre teve uma postura muito ativa, proativa nesse aspecto. E não tem sido diferente neste momento. A OAB está preocupada, efetivamente, de que sejam assegurados os princípios e garantias fundamentais estabelecidas na Constituição Federal. Essa é a base. Agora nós temos, por exemplo, um pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Esse tema foi submetido à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB montou uma comissão de grandes juristas do Brasil todos, e esses juristas apresentaram um relatório ao plenário do Conselho Federal, e o plenário do Conselho Federal entendeu que vários itens desse pacote, hoje, eles são inconstitucionais. E, por essa razão, a OAB está apresentando esse relatório ao Congresso Nacional para se posicionar nesse aspecto, ou seja, pode-se haver mudanças, deve-se haver mudanças, mas é necessário que haja. Mas essas mudanças têm que respeitar necessariamente os preceitos da nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, Léo, eu costumo dizer o seguinte, ela é para tempos de tranquilidade, mas também para tempos onde as discussões estão sendo travadas pela população. Por isso que ela é a base. Nós temos que sempre respeitar a Constituição Federal. Um velho advogado daqui, João Clois, uma vez eu perguntei para ele, João, essa Constituição é boa? Ele disse, qualquer Constituição velha é boa, o que a gente tem que deixar é ela ficar velha. Ela vai ser testada, a sociedade é que testa. Eu achei a resposta extremamente interessante e me confortou. E eu vivo em cima da Constituição, eu também. Eu acredito sim que a gente tem que manter tudo aquilo que está na Constituição. Ainda que, de vez em quando, eu me surpreenda com algumas coisas. Mas me surpreendo muito mais como leigo, não como um cientista da ordem jurídica. Eu acho que a gente, nessa hora, tem que dizer assim, bom, quem é que sabe mais do que eu? E tem muita gente que sabe mais do que eu para falar a respeito. Exemplo, eu discuto muito e eu fico naquele liame ali sobre o cumprimento da pena a partir da segunda instância. Eu sei que esse é um ponto que está sendo discutido e muito. Me inclino muito para que esse ponto seja adotado pela sociedade, porque no final das contas o direito vem da sociedade, que seja adotado dessa forma. E que possa passar por isso aí assim, sem que a gente fique naquele eterno remoer de processos jurídicos que não levam a nada e que no final das contas não fazem justiça a quem deve fazer justiça.
Perfeito. Torço muito para que seja assim, mas respeito a posição de quem quer que seja com relação a isso. Bem, pontos que são importantes e que a OAB defende nesse projeto do Sérgio Moro e pontos que não dá para transigir. Olha, você abordou um ponto aí que a ordem defende concretamente, ou seja, o respeito ao dispositivo constitucional que assegura que ninguém cumprirá a pena antes de decisão final transitada em julgado. Ainda que isso demore 30 anos. O texto constitucional, ele é muito claro e muito expresso nesse sentido. Então nós temos que olhar o outro lado. Tá? Se um problema hoje existe de demorar muitos processos para chegar a um final, nós temos que olhar a estrutura do Poder Judiciário e por que esses processos demoram tanto tempo assim. E não permitir que não se cumpra um preceito constitucional. É importante que se diga, inclusive, que a OAB, nessas horas, né, nós vivemos um momento em que a sociedade ela clama para que se acabe com a impunidade no país. Ela clama muitas vezes que se adotem medidas que diminuam o índice de corrupção no Brasil. Mas muitas vezes a OAB ela tem que vir e dizer que tudo isso, e ela é a favor disso, mas que se respeite a Constituição Federal. Então a prisão a partir de decisão de segunda instância, do ponto de vista da ordem, ela viola a Constituição Federal. Para você ter uma ideia, o índice de reforma hoje nos tribunais superiores de decisões de segunda instância é um número significativo. Então esse é um ponto que, por exemplo, nesse pacote que está sendo apresentado agora, a ordem entendeu como inconstitucional. O outro aspecto entra, também vou citar como exemplo aqui, é a prisão a partir de um julgamento no tribunal de júri. Ou seja, a pessoa sair de lá já presa. Há um clamor social, muitas vezes, com relação a isso, mas nós temos que olhar, efetivamente, esse princípio da presunção da inocência. Que está a letra, né? Que está lá na Constituição Federal. Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que saia do tribunal do júri e saia dali preso, que cumpra determinada quantia de anos, cumpra uma determinada pena e chega lá na frente, ele vai ser absolvido. Então, veja bem, quem que vai devolver essa liberdade para essa pessoa? Então, e o índice de reforma de decisões no âmbito do tribunal de júri ainda é muito alto. Isso viola a Constituição Federal. Nós vamos falar a respeito no próximo bloco, porque eu vou chamar um intervalo aqui, a respeito daquilo que... Onde é que vocês trabalham juntos? Pronto, daquilo ali dá para ir, lá dentro do pacote do Moro. Mas antes eu queria fechar esse bloco aqui dizendo o seguinte: fora da lei não existe salvação. Fora da lei é a barbárie. E quando a gente fica fora da lei, a gente pode, por exemplo, dar uma guinada para pena de morte. Eu tenho um amigo chamado Everton Leone que diz o seguinte: pena de morte. Se você matar um inocente, você matou a humanidade toda. Eu vou para o intervalo, volto já já. Eu estou conversando com Elton Assis, presidente da OAB nesta noite, e eu espero que essa conversa esteja sendo bastante agradável para você. Vamos lá. Você faria um plano funerário? Se eu faria? Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos prevê. Eu tenho Ângelos. Eu já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Faria. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles. Tenha você também Ângelos Prevê, a tranquilidade que cabe em seu bolso. Elton de Assis, presidente Elton de Assis, não, Elton Assis. Elton Assis. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rondônia, seccional Rondônia, é o meu convidado de hoje. Bom, falamos aqui a respeito de, basicamente, um ponto que não dá para transigir, é a prisão em segunda instância. Eu entendo isso, apesar de ser bastante inclinado para o outro lado, mas entendo. Mas tem outras coisas
trabalhar anticorrupção é clamor popular, mas não é somente clamor popular, é uma necessidade absoluta, eu acho que de todas as democracias do mundo. A gente chegou num ponto agora em que precisa mexer nessa história. Ou a gente faz isso, ou então a gente vai ficar na bendita da barbárie que eu acabei de falar aqui há pouco, porque isso corrompe todo o restante. Tem coisas ali que vocês dizem assim, não, isso aqui o Moro está certo, eu estou certo, isso aqui dá para ir. Sim. Exemplos. Não, nós temos um investimento maior na estrutura da Polícia Civil, hoje da Polícia Judiciária. Nós precisamos aparelhar melhor a Polícia Judiciária para que possam efetivamente investigar e chegar a implementar a efetiva punição a quem cometeu ilícitos. Nós temos hoje o investimento também em novas tecnologias para diminuir hoje os crimes. Então são vários pontos que também a Ordem concorda com o pacote anticrime. E outros, como eu disse, que tenho que abordar, né? Por exemplo, e eu não posso perder essa oportunidade de falar isso aqui. Por favor. Que é, por exemplo, hoje a possibilidade de você interceptar ligações dos advogados em contato com seus clientes em parlatórios. Ou seja, o advogado ele tem o direito de se dirigir e ter reservadamente com o seu cliente. Que, aliás, não é um direito do advogado, é do cliente, né? É o direito do cliente exercer plenamente o seu direito de defesa. E nós não podemos pegar uma situação pontual de um ou outro advogado que não respeita a legislação e generalizar isso. Nós temos sim, se for o caso, punir aquele advogado que infringiu a lei e que não respeita o nosso código de ética e disciplina. Aquele profissional tem que ser punido, mas não pode generalizar isso a toda uma classe de grandes advogados criminalistas que desempenham um valoroso trabalho para a cidadania brasileira. E eu não gostaria de, em sendo preso, ter o meu sigilo com o meu advogado liberado, não. Eu gostaria que essa minha conversa com o advogado fosse a conversa que eu tenho com o padre todo ano durante a quaresma, católico que sou. Então eu gostaria que fosse desse jeito. Não pode falar nada, padre, não pode falar nada advogado e ninguém pode saber de absolutamente nada. Mesmo que eu seja o Fernandinho Beiramar. Pronto, estamos conversados. Já falei isso aí, estamos conversados. Vamos mudar de assunto, vamos para cá. Eu sempre falo que eu gostaria que todo médico, engenheiro, arquiteto, enfim, todo mundo que exerce uma profissão liberal tivesse um período, logo depois que sai da faculdade, de provisionamento. Eu acho que é esse o termo. Eu acho que vocês fazem isso. Ou de exame de ordem, ou de revalidação daquilo que aprendeu, no caso do revalida com médicos que vêm de fora. Eu acho isso muito interessante. Mas existe um movimento que não começa agora e que essa semana saiu uma fake news dizendo, olha, não vai ser mais preciso. Eu queria que você falasse a respeito do assunto, primeiro pela fake news e depois de onde é que vem, a quem interessa esse movimento para acabar com algo que é tão importante, que é o exame da ordem de advogados. Sim, o exame de ordem, ele já vem desde a lei 4.215, lá de 1963. E ele consta também da lei... Antes da Redentora, né? Antes da Revolução. Isso, já existia já o exame de ordem. A partir da lei 8.906, ele foi reafirmado como um instrumento, e eu costumo dizer isso, de garantia da sociedade. Tá? Por quê? Porque o exame de ordem, ele estabelece um critério para que aqueles bacharéis que têm as condições mínimas necessárias para exercer a advocacia, assim o façam. E aqueles que não têm as condições necessárias para exercer a advocacia, não façam, porque hoje a advocacia é uma função social, é um munus público. O advogado hoje lida com o patrimônio das pessoas, ele lida hoje com a liberdade das pessoas, em alguns casos até com a vida. Então ele tem que ter um mínimo de condições para poder exercer essa profissão que está elencada lá no artigo 133 como indispensável à administração da justiça. E no Brasil houve uma proliferação de cursos de direito.
uma proliferação de cursos onde a qualidade do ensino jurídico fornecido por esses cursos é de absoluto questionamento. Formam profissionais, em muitos casos, que não têm as condições mínimas para exercer a advocacia. Esse é o debate principal que precisa ser enfrentado, e não o exame de ordem em si, porque o exame de ordem, ele faz essa função de garantia da sociedade, porque permite que somente aquele advogado, aquele bacharel que detém as condições mínimas possa exercer a advocacia. Eu só gostaria de frisar um pouco mais, dizendo o seguinte, que esses bacharéis, as pessoas que saem das universidades hoje com o canudo na mão, esse canudo que está na mão de alguns, não diria de todos, mas na mão de alguns, ele não é exatamente, não dá aquela condição que eu gostaria de ter em qualquer profissional que eu tivesse pela frente. A UNIR acaba de lançar está fazendo agora, começando agora o seu núcleo de práticas jurídicas. Então, a UNIR, mas em especial ao doutor Sebastião Neri, que está dirigindo esse núcleo de prática jurídica, o meu muito obrigado. Isso vai servir muito para os advogados. E eu queria lançar aqui uma possibilidade. Eu não sei, como eu posso tudo, eu vou lhe propor só uma coisa. Por que a gente não cria dentro da OAB uma área específica para esses advogados que estão saindo de lá terem um curso de formação que facilitasse, não é que fosse lhe dar a condição não, mas que facilitasse a sua aprovação nesse exame da ordem. Essa é uma proposta que eu faço aqui, não é pedido de ninguém, mas que eu acho que é bastante plausível. Não sei se de repente você lança isso aqui, o resto do Brasil aceita. E a gente entraria de novo com a bandeira de que, olha, fizemos mais alguma coisa aqui. Olha, Léo, essa é uma das nossas propostas, uma das nossas metas e compromissos. Uhum. Eu já visitei todas as faculdades aqui de Porto Velho com essa proposta especificamente, de aproximar a OAB dos acadêmicos, para que a gente possa começar a discutir a profissão de advogado. Por exemplo, tem uma proposta já concreta que nós apresentamos para várias faculdades, que, por exemplo, é o exame de ordem simulado, o simulado de exame de ordem. Ou seja, onde a OAB vai aplicar aquele exame de ordem já para os acadêmicos, para ele começando a ter um primeiro contato com o exame. Nós temos a Comissão da Jovem Advocacia, que está indo para dentro das faculdades também, levando a visão da importância do exame de ordem, como se prepararem para essa prova. Eu acho que nós não devemos só criticar a qualidade do ensino jurídico, nós temos que ter ações afirmativas também para contribuir nesse aspecto. Então eu acho que a OAB tem que estar lá dentro. Tá? Mas um ponto fundamental que tem que ser travado lá é dizer que a faculdade de Direito, ela forma o bacharel em Direito, ela não forma o advogado, ela forma o bacharel. O bacharel, ele pode ser delegado de polícia, ele pode ser magistrado, ele pode ser promotor, ele pode ser professor universitário e ele pode ser advogado. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo Tribunal. Nós temos um, né? Sim. Que é o Toffoli, que aliás é o presidente. Sim. Então Se bem que, não, ele é advogado. Né? O ministro Toffoli foi advogado. Foi advogado geral da União. Mas poderia ser, né? Sim, poderia. Desde que tenha notório saber jurídico, o critério para ser ministro do Supremo Tribunal Federal é ter notório conhecimento jurídico. Você tem uma preocupação muito grande, eu sei que a OAB daqui tem, com o jovem advogado. O jovem advogado sai e a primeira coisa é: preciso de um local para colocar a minha banca, eu preciso ter telefone de secretária e eu não tenho absolutamente nada, eu tenho um canudo e uma vontade de vencer. Eu queria falar a respeito desse assunto, mas principalmente em época de crise, a gente vê aí os honorários do advogado, mas de todos nós, de uma forma geral, sendo aviltados. O que a OAB pode fazer ou está pensando em fazer com relação a isso? E eu queria emendar um pouco mais, lhe perguntando o seguinte: quais são as suas propostas para a OAB nesses 6 anos que você vai ficar por lá, né? 6 não, 3. 3, mas tem direito à recondução. Não. Eu volto já, eu estou indo para o intervalo e volto já.
A melhor mãe do mundo merece o melhor presente de todos os tempos. E o Rondon Cap pode te ajudar nessa missão. Domingo tem edição especial do Dia das Mães com chance dupla. E agora, com o 5º prêmio. Um Mob no primeiro, um Kwid no segundo, um Gol no terceiro, um Onix no quarto e no 5º prêmio, uma BMW 320i 0 km e mais 8 mil no bateu na trave. E os giros da sorte. Rondon Cap. Contribua com as APAES e participe do sorteio. Elton Assis, presidente da OAB, é o meu convidado de hoje. Bom, falamos a respeito dos meninos. Eu estou falando aqui até em causa própria. Eu tenho um neto que está fazendo o 5º período de Direito. Aliás, está me dando uma grande alegria. Está estudando lá na mesma escola que a sua filha. Muito legal. E a gente vê esses meninos saindo de lá, eu digo assim, vamos ver o que vai acontecer, porque senão vou ter que fazer de novo o tal do pai trocínio. No meu caso é avô trocínio, né? Vou ter que pagar para botar o escritório do moleque. E aí, doutor Elton, o que é que nós temos aí de novidade? E mais, quais são as novidades para aqueles que já passaram um determinado período? Eu sei que tem muita preocupação, por exemplo, com a prerrogativa, a questão dos advogados que já estão aí há mais tempo, caro, tudo mais, mas esses meninos que estão chegando, eles chegam meio bem cruz. Sim, a OAB, ela pode e deve ajudar bastante esse jovem advogado, mas iniciando essa discussão, ela tem que ser iniciada lá dentro da faculdade. Essa interlocução com a faculdade, ela visa justamente isso. Ele pode, a partir do 5º período, 6º período, ele já planejar a sua carreira e começar a se preparar para a realidade do mercado de trabalho. Então, a OAB, estando lá dentro, dialogando com ele, falando das experiências dos advogados que estão enfrentando no mercado de trabalho hoje, já é um fator muito importante. Nós estamos fazendo isso já. Esse advogado saiu, passou no exame de ordem, pegou a credencial dele hoje na OAB, nós temos um leque de serviços para ajudá-lo e diminuir essa dificuldade inicial no início de carreira. Primeiro deles, o Diretório de Oportunidades, onde ele vai fazendo cursos na Escola Superior da Advocacia e ele vai sendo ranqueado. E esse currículo fica lá à disposição de toda a sociedade. Então, se você precisa contratar para a sua empresa um advogado trabalhista, você pode ir lá contratar um advogado que fez um curso, por exemplo, na área trabalhista patronal. Vai estar lá. Então, é o Diretório de Oportunidades. Nós temos agora, inauguramos agora esses dias, um novo Espaço Caaro. Esse novo Espaço Caaro, lá você tem sala disponíveis para o jovem advogado atender os seus clientes. Se ele não tem o seu escritório no primeiro momento, ele pode marcar, atender o seu cliente lá. Lá você tem um espaço também. Uma espécie de homework. E sim, sim. Ele tem lá vários equipamentos à sua disposição, que ele pode acessar o processo judicial eletrônico, dar andamento nos seus processos. Lá nesse próprio Espaço Caaro, novo Espaço Caaro, tem um espaço novo reservado para a Escola Superior da Advocacia, fazer esses cursos todos. Então é uma série de ações que visam facilitar, diminuir as dificuldades que ele enfrenta no início da carreira. Não é nem facilitar, diminuir as dificuldades. Diminuir as dificuldades. É verdade. E você abordou um ponto muito importante também, que é uma preocupação muito grande nossa, que é hoje, com a proliferação dos cursos e o número de advogados no mercado, há uma certa precarização dentro da advocacia. E alguns colegas, muitos não, alguns colegas estão cobrando honorários a valores aviltantes. Não sei se você já ouviu falar sobre essa situação de audiência a R$50. Isso ocorre. E muitas vezes essa audiência a R$50 é ainda para o advogado ainda levar o preposto. Nós precisamos fazer uma conscientização muito forte da advocacia para cobrar honorários dignos. E a base para isso é a nossa tabela da OAB. Nós temos uma tabela mínima de honorários advocatícios, discutido com toda a advocacia, aprovada pelo Conselho Seccional. Ela serve como base. E isso é um ponto importante. E a nossa Comissão de Fiscalização, o nosso Tribunal de Ética e Disciplina está muito atento a isso. Queria lhe pedir um minutinho, eu vou chamar aqui Rondon Cap, mas antes eu queria, sobre esse ponto
Rondoquímica, perdão. Eu queria falar sobre esse ponto o seguinte. Aquilo que você paga é o que você recebe. Você gostaria de pagar R$50 para ir a uma audiência? Sabe o que é que você vai receber? Possivelmente R$50. Eu sei que o seu bolso é que vai determinar a sua necessidade, mas não é bem assim que a gente deve tocar essas coisas, porque depois você não vai ter muito para quem reclamar. Tá feito? Eu vou de Rondoquímica. Vamos lá. Ao precisar comprar produtos de limpeza, você já tem endereço certo. Eu estou falando de Rondoquímica, o seu supermercado da limpeza. Você encontra produtos de limpeza em geral para o seu carro, para a sua casa, para o seu comércio ou para a sua empresa. Tem de tudo com ótimos preços e também tem promoção. Olha só, desinfetante Dália 2 litros só R$ 3,10 e desinfetante Dália 5 litros só R$ 6,30. Às sextas, toda loja fica com 15% de desconto e aos sábados sempre tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Vem fazer economia na Rondoquímica, que está localizada aqui na Avenida Amazonas 7708. O telefone para mais informações é o 999610719 ou o 35338261. Se você precisa comprar produtos de limpeza em geral, você já sabe onde vir. Eu estou falando da Rondoquímica. Vem conferir. Bem, nós já falamos a respeito do exame da ordem. Eu não queria mais voltar a esse assunto não, mas de qualquer forma eu queria lhe perguntar o seguinte. Seria certo, ou por que não fazermos, não trabalharmos para conscientizar as faculdades, as outras, para exames de ordem ou períodos de provimento do cargo, como faz, por exemplo, a medicina? Você se forma e depois você tem mais 2 anos de residência. Na engenharia nós não temos nada, na arquitetura eu acredito também que não. Então por que não trabalhar isso para que a gente tivesse uma valorização profissional e que cada um de nós pudesse, depois de ter recebido o seu canudo, poder ser chamado meritoriamente de doutor, que é por isso que existem os casos, né? É o doutor porque ele termina, faz a residência e tudo mais. Então por que não fazer isso? A OAB não tem vontade de chamar isso para si? Esse é o debate correto, Léo. Esse é o debate correto. Hoje o exame de ordem é uma experiência positiva, uma experiência que deu certo. E essa experiência que deu certo, ela tem que ser observada e ser levada para outros segmentos, para outras atividades. Por exemplo, o Conselho de Contabilidade já adotou esse sistema também de um exame para que o profissional na área contábil possa atuar. O Conselho Regional de Medicina em São Paulo tem alguma coisa semelhante e que pode vir a se tornar a nível nacional. O modelo que existe hoje de exame de ordem, também alguns críticos dizem que ele é adstrito ao Brasil, não é. Vários países adotam esse modelo de ter um exame para o advogado poder exercer sua profissão. É assim nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, aliás, em alguns estados, ele faz o exame e ele pode advogar em primeira instância. Para ele advogar nas instâncias superiores, ele tem que fazer uma especialização. Que eu acho bastante interessante. Sim. Aqui o advogado, ele prestou o exame de ordem, está aprovado, ele pode, no dia seguinte, fazer uma sustentação no Supremo Tribunal Federal. E esse exame ele é feito ainda em vários países da União Europeia, aliás, na grande maioria, na França, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, no Japão, na Finlândia, no Chile, Portugal. Então é uma experiência positiva de outros países que a gente pode trazer para cá e não fazer esse debate da forma como está sendo feito hoje. Não, fraquinho, fake news e sem nenhuma necessidade. Nós estamos sofrendo com fake news. Nós temos um projeto de lei, hoje tramitando no Congresso Nacional, discutindo isso, o fim do exame de ordem. A quem interessa isso, doutor? Eu digo sempre, a quem interessa isso? A quem interessa atacar o exame de ordem? A quem interessa que as contas da OAB, que recebem dinheiro eminentemente privado, seja fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União? A quem interessa retirar as anuidades da Ordem dos Advogados do Brasil e de outros conselhos? Interessa uma entidade fraca. A OAB hoje ela é uma voz que sai em defesa da cidadania, em defesa da sociedade. Ela é uma voz que incomoda ainda. Então, essas ações têm essa finalidade, enfraquecer a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas isso
não, eu te asseguro, não vão conseguir calar a Ordem dos Advogados do Brasil. Como é que diria a turma da esquerda? Não passará. Não passará. Eu queria lhe fazer duas perguntas assim, bem de bolso. Operação Lava Jato e, segundo, sistema de escolha de ministros do STF. Mas antes disso, eu vou chamar meu parceiro aqui e volto. Diogo Portugal está vindo aí, né? Pronto, é esse meu parceiro. Vamos colocar um pouco de riso na nossa vida. Rir é o melhor negócio. Se você não pode rir dos outros, ria de você mesmo. Mas, se não está com vontade de rir de você, vai lá para o Diogo Portugal. Vai ser muito legal. Vamos lá. Fala galera, eu sou o Diogo Portugal e vou estar aí na sua cidade. Quem é você? Você não sabe quem é Diogo Portugal, cara? Esse cara é um pobre coitado. Diogo Portugal é um dos precursores do stand-up comedy no Brasil, certo? É? Sabia não? Sim, agora que você já sabe do que se trata, cara, aqui vai o convite. Sim, esse convite é direcionado, certo? Ele é único, somente para você, feito com carinho, com amor, com dedicação. O São Jorge realmente não é um santo da Igreja Católica, mas ele também é um santo da Umbanda. Que na Umbanda dele é chamado de Ogum. Sabe por quê, né? Diz que ele matou o dragão e já perguntou, e aí, tem mais algum? Pelo menos é o que a mãe dele diz. Esse é o nível das piadas que vocês pagaram por ele. Elton Assis, advogado, presidente da OAB Seccional Rondônia, meu convidado de hoje. Eu deixei duas perguntas para você. Vou fazer o seguinte, como é pergunta muito difícil, eu vou para o intervalo e a gente volta já já. E aí, como é que fica? Qual é a sua opinião sobre escolhas de ministros do STF? Você está satisfeito com o STF? Não. De vez em quando saem algumas coisas ali que a gente fica meio sem saber o que é. E mais, Operação Lava Jato. Qual é o tamanho disso para a Ordem dos Advogados e para você, doutor Elton? Vamos lá. Elton Assis, presidente da OAB, é o meu convidado de hoje. A gente fecha esse programa aqui agora, esse bloco, com duas perguntas para você. Primeiro, a Operação Lava Jato. Segundo, escolha de ministros do STF. Você está satisfeito com esse ministro do STF? Vamos começar pelo fim. Com esse STF, é do tamanho que a gente quer? A gente já teve melhor ou pode ser melhor? Olha, Léo, eu estive no ano passado à frente da Ouvidoria Nacional do Conselho Federal. E eu recebi muitas demandas, né, de diversos setores da sociedade questionando hoje a forma de escolha e a vitaliciedade no cargo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A OAB ainda, o Conselho Federal, não tem uma posição definida ainda, não se reuniu para definir e deliberar sobre esse tema. Eu tenho uma visão particular no sentido, e vejo com bons olhos, talvez o modelo do mandato, com permitida uma recondução. Eu acho que você também estabeleceu um tempo muito curto para o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o que hoje interpreta a nossa Constituição Federal e que impõe talvez as decisões mais importantes hoje no campo do direito do nosso país, um período curto. Então, mas enxergo com bons olhos a figura de um mandato com uma recondução. Mas essa é a visão do Elton Assis. Não é uma visão da Ordem dos Advogados do Brasil, porque esse debate ainda não foi feito dentro das instâncias internas da OAB. Gosto bem dessa sua opinião. Agora tem mais. Operação Lava Jato. Mas antes de Operação Lava Jato, quem é que está comigo mais aí? CR3, Centro Automotivo. Vamos lá, depois a gente vai para o Lava Jato. Você precisa de uma mecânica de confiança para o seu carro, chegou a CR3 Centro Automotivo. Aqui eles fazem de tudo: alinhamento computadorizado, balanceamento, suspensão, freio, pneus, troca de óleo, manutenção e motor flex, e agora também o serviço de injeção eletrônica, né, Carlos? É isso mesmo, nós estamos com limpeza de bioinjetores a partir de R$ 49,90. Tem também a promoção da bateria Estrada qualidade LA a R$ 180. Também divide no cartão em 4 vezes e também pneu multimarcas. É isso aí, e a promoção aqui na CR3 continua, viu? Se você, homem, veio
freio, fez o alinhamento ou balanceamento do seu carro, você ganha na hora no San Cabelos um corte de cabelo ou barba. E se for mulher, você pode escolher entre sobrancelha, escova e moldagem de cachos. A CR3 está localizada aqui na José Vieira Caula 4711, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto. E o telefone é o 99203-2626. Se deu problema no seu carro, venha para o lugar certo. CR3 Centro Automotivo está esperando a sua visita. Vem para cá. Doutor Elton, a Lava Jato, a gente pode ser a favor ou contra, ou não dá para não se importar, porque eu não tinha visto em 70 anos de idade alguma coisa do tamanho que ela apareceu, que surgiu e que está indo para frente. Eu acho que a gente ainda tem pelo menos aí mais um ano de Lava Jato. E aí? Olha, eu tenho uma visão no sentido que a Lava Jato tem um trabalho muito importante hoje no combate à corrupção no nosso país. Tenho as minhas reservas com alguns pontos em que houve, na minha visão, violação de prerrogativas de advogados, violação do pleno exercício do direito de defesa, mas são situações pontuais. Mas o contexto geral, a Lava Jato deixa um aspecto positivo para o nosso país, que teve uma finalidade de contribuir muito para o combate à corrupção no nosso país. Aspecto positivo e legado também? Sim, deixa um legado hoje para acabar com a corrupção no nosso país. Penso também que hoje nós temos que observar que toda e qualquer operação, ela deve necessariamente buscar respeitar o princípio do direito de defesa. Eu não posso deixar de afirmar isso aqui. O direito de defesa é um direito constitucional assegurado a todos os cidadãos. Todos os cidadãos. Todos eles hoje devem plenamente exercer o direito de defesa. Então, esse aspecto é um aspecto muito importante que a gente tem que destacar. E a Lava Jato, ela cumpriu esse papel. Eu acho que também a gente tem que ter em mente que ela não pode se eternizar. Existem vários outros magistrados, várias outras varas no país que podem continuar exercendo esse bom trabalho que foi feito. Nós devemos sempre combater a corrupção. Se novas operações forem necessárias, que ocorram novas operações. Mas sempre tendo como essa baliza. Vamos ter respeito ao direito de defesa. Doutor Elton, eu queria lhe dizer do prazer que foi conversar com o senhor aqui, do respeito que a gente tem aqui, de uma forma geral, a Constituição, a Justiça, mas eu queria sempre lembrar para você, estou encerrando o programa, e lembrar para você o seguinte: sem advogado, a gente não vive. Até porque é o seguinte, no dia que a gente nasce, o primeiro ato é jurídico. Quando a gente morre, o último ato também é jurídico. E mesmo depois de morto, a gente tem uma série de outros atos que permanecem juridicamente. E sem advogado é impossível você fazer justiça. Você pode fazer justiça sem juiz, sem isso, sem aquilo, mas sem advogado não. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, muito satisfeito de estar aqui hoje, sempre à disposição. Obrigado, Léo. Obrigado a você. Amanhã, às 8h30 da noite, a gente está aqui para mais programa Léo Ladê. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Segunda-feira, então desejo também uma ótima semana, abençoada semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, hein?